Aqui no município vizinho de São Vicente, o Brasil iniciou um relacionamento que já dura quase 500 anos. Ajudou a povoar parte da costa brasileira e hoje termina aqui e escoa pelo Porto de Santos. Vamos ver essa história, que é o relacionamento do Brasil com o açúcar. A cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar dirigiu os rumos da economia brasileira e portuguesa durante os séculos XVI a XVIII e foi responsável pela consolidação da colonização através da ocupação de parte da costa brasileira. Martim Afonso de Souza deu início à produção de açúcar no Brasil em 1533, através da instalação do primeiro engenho da colônia na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Nesse período, a produção de açúcar nos engenhos do Nordeste brasileiro foi a principal atividade econômica voltada à exportação. Os territórios dos atuais estados da Bahia e Pernambuco foram os locais de maior concentração de engenhos de açúcar no Brasil colonial e que apresentaram maior produção e exportação do produto. A cana-de-açúcar seria por muitos anos o carro-chefe da economia devido ao alto valor do produto final da cana, o açúcar, no mercado internacional. Mas a economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Empreendedores holandeses foram para a região das Antilhas produzir açúcar. Tornaram-se um forte concorrente, pois vendiam açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Dessa forma, conquistaram o mercado consumidor europeu, iniciando uma forte crise na economia açucareira no Brasil. Com a grande transformação ocasionada a partir da Revolução Industrial no século XVIII, o uso de novas máquinas, técnicas e equipamentos possibilitaram alcançar um novo patamar tecnológico de produção e eficiência. E com o fim da escravidão, sepultou-se definitivamente o modelo de produção anterior. O açúcar de cana é a segunda commodity vegetal mais exportada pelo Brasil, ficando atrás apenas da soja. Desempenha papel importante na balança comercial, mesmo com a queda nas exportações nos anos de 2010 a 2013. Esta queda afeta apenas o açúcar bruto de cana. O açúcar bruto e o refinado branco nos mantêm como maiores exportadores de açúcar do mundo. Produção do açúcar. Depois de colhida, a cana é perecível e deve chegar o mais cedo possível à usina para evitar perda de qualidade. A carga é transferida para uma esteira que transporta a cana até a moagem. O caldo produzido na moagem da cana é utilizado para produzir açúcar e etanol. A maioria das 430 usinas brasileiras pode produzir os dois. A proporção de um e de outro produto varia de acordo com condições de mercado e aspectos técnicos. O caldo da primeira e segunda moagens, mais rico em sacarose, é encaminhado para a produção de açúcar. O primeiro passo é um tratamento químico para a purificação, seguido de evaporação e cozimento. Nesse ponto, a sacarose já está cristalizada. Em uma centrífuga, os cristais de açúcar são separados do melaço, que posteriormente pode ser fermentado para a produção de etanol. Os cristais seguem para secadores, são peneirados e armazenados. São 15 horas de processamento entre a chegada da cana na usina e o armazenamento. Cada tonelada de cana produz cerca de 120 kg de açúcar. O Brasil exporta basicamente dois tipos de açúcar de cana, o açúcar bruto e o açúcar branco refinado. O primeiro, também denominado VHP, é o tipo a granel mais exportado pelo Brasil e usado na composição de detergentes, colas, emulsões, vernizes, polietileno, entre outros.
O segundo, produzido diretamente pela usina de açúcar, é utilizado para consumo humano e na indústria alimentícia. Modais do transporte de açúcar. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás produzem cerca de 85% do açúcar exportado pelo Brasil através do Porto de Santos, principalmente destinados à Ásia, Oriente Médio, África e Europa Oriental. O açúcar é transportado por rodovias, ferrovias e hidrovias até chegar ao terminal portuário de Santos para exportação. A rodovia é ainda o meio mais utilizado devido à incapacidade das ferrovias de transportarem a demanda ofertada. O açúcar a granel chega ao Porto de Santos por caminhões, normalmente com capacidade de 35 toneladas, ou por ferrovias com composições de 85 a 90 vagões com capacidade de 80 toneladas. Já o açúcar ensacado chega ao Porto de Santos por caminhões, onde é armazenado nos terminais e posteriormente estufados em contêineres para serem ensacados. Para baratear os custos, as empresas têm escoado por caminhões a produção de açúcar a granel, das regiões produtoras até o terminal fluvial de São Simão, nas divisas dos estados de Goiás e Minas Gerais, onde é transferido para barcaças que atendem a carga de até 200 caminhões, desde que a profundidade do rio permita, pois devido às crises hídricas, essa operação pode não ser viável, o que provoca, consequentemente, aumento nos custos. Uma cadeia logística com boas condições de investimento, infraestrutura e capital humano é essencial, uma vez que o transporte tem grande peso no custo de exportação do açúcar. O custo de envio do transporte é o mais representativo dentre os custos logísticos. Quanto maior o país, mais ele precisa do transporte por ferrovias, sinônimo de queda dos custos e maior produtividade. Atualmente, as malhas estão mais concentradas nas regiões sul e sudeste do país. Observa-se que uma das maiores deficiências brasileiras no agronegócio está na carência de infraestrutura adequada para a movimentação do açúcar desde o campo ao cliente final. A iniciativa privada vem investindo continuadamente nas reformulações da malha ferroviária para o acesso final aos portos. Hoje, o modal ferroviário de acesso à Baixada está mais seguro, pois há o controle de todo o trecho. A tecnologia tem diminuído o número de acidentes e trazido mais eficiência ao sistema por trilhos, onde é feita toda a gestão logística dos maquinistas. Na chegada ao Porto de Santos, há necessidade de duplicação da malha ferroviária. Já não há trilhos de acesso para todos os terminais, além de horas pré-definidas para a circulação, o que acaba atuando como um limitante. Uma das expectativas é a construção do ferroanel junto à área metropolitana da cidade de São Paulo para o alívio do trânsito e facilitar o transporte. Os grandes percursos seriam feitos pelas ferrovias e as curtas distâncias pelas rodovias, e ambos com apoio do modal aquaviário. O Porto de Santos. Situado em uma área útil total de 7,8 milhões de metros quadrados, seu canal de navegação, com profundidade de 15 metros e largura de 220 metros no trecho mais estreito, possui 55 terminais marítimos e retroportuários, localizados em duas margens, uma no município de Santos, outra no de Guarujá. A partir das leis 8.630 de 93 e 12.815 de 2013, a participação da iniciativa privada na operação portuária nos últimos anos favoreceu o aporte de recursos na modernização e ampliação de terminais. Por meio de arrendamentos de áreas da União, o setor privado vem investindo na infraestrutura e no parque de equipamentos dos terminais portuários, que incorporam práticas e tecnologias para atender às necessidades de seus clientes. Nos limites do porto organizado, encontram-se instalados também terminais de uso privado, explorados mediante autorização do poder concedente à União.
O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e responde pela movimentação de quase 85% do açúcar exportado. Experimentou um elevado crescimento em produtividade e capacidade operacional, confirmada por sucessivos recordes de movimentação. Para a atracação de navios, conta com uma extensão de cais de quase 16 km, que contempla 66 berços de atracação, dos quais 11 de uso privado. O embarque, a descarga e armazenamento de mercadorias são realizados pelos terminais instalados no porto organizado. Aqui, o açúcar é a segunda commodity mais exportada, podendo ser embarcada tanto como granel sólido vegetal como cargas containerizadas. Terminais portuários de açúcar, Porto de Santos. Terminal açucareiro Copersucar. A empresa Copersucar S.A. é a maior comercializadora global de açúcar. Parte importante de sua estrutura logística é o terminal açucareiro Copersucar no Porto de Santos, com capacidade para exportar 10 milhões de toneladas. O terminal dispõe de um berço de atracação de 260 metros de extensão e 13 metros de profundidade, com capacidade para receber navios de até 60 mil DWT, e é equipado com carregador de navios tanto a granel como em sacos. Possui silos para produto a granel com capacidade estática total de 190 mil toneladas. No período 2017-2018, o modal ferroviário foi responsável por 56% do açúcar transportado, enquanto o rodoviário, 44%. Nesse mesmo período, a Copersucar comercializou 4,5 milhões de toneladas de açúcar, e o volume destinado à exportação correspondeu a 2,9 milhões de toneladas. TEASU, Armazéns Gerais S.A. Localizado na margem direita, o terminal de exportação de açúcar TEASU é resultado da fusão da Cosan Portuária e do TEASU em 2008. Através de suas empresas Rumo Logística e Raizen, a Cosan oferece uma solução de produção, transporte, armazenagem e embarque do açúcar para exportação, desde a usina até o navio. É a maior exportadora individual de açúcar de cana do mercado internacional. Com investimentos em infraestrutura ferroviária, pesquisa, tecnologia e na criação de novas soluções dentro deste segmento, tem seu portfólio praticamente de todos os tipos de açúcares, como líquidos, refinados, cristais e cristal VHP, para atender às diversas necessidades da indústria, tanto nos mercados interno como externo. O terminal portuário está equipado com carregador de navios shiploader com capacidade nominal de 3.000 toneladas por hora e 170 mil toneladas de açúcar a granel para armazenagem. Na safra 2017-2018, a empresa produziu 4,3 milhões de toneladas de açúcar. Para a presente safra, a expectativa é de 4 milhões de toneladas. Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, TEAG. Controlado pela Unidade de Negócios de Açúcar e Etanol da Cargill e pela Biosev, o TEAG opera atualmente açúcar, soja e milho a granel. Situado na margem esquerda, o terminal de embarque de açúcar a granel tem um pier de 167,4 metros de extensão e atende um calado de até 13,3 metros. Possui 3 celas de armazenagem com capacidade total de 110 mil toneladas de açúcar. O açúcar pode ser recebido tanto por vagões como caminhões, com capacidade de descarregamento de 15 mil toneladas dia. Passa por controle de qualidade e posterior armazenagem a fim de aguardar o embarque. Para o embarque, o terminal possui um shiploader de capacidade de movimentação de 27 mil toneladas dia.
Nos anos de 2015 e 2016, o terminal movimentou mais de 4,3 milhões de toneladas de açúcar. Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita. O Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita é um terminal da VLI Multimodal SA, qual se encontra estrategicamente localizado no Porto de Santos, São Paulo. O terminal está situado na Ilha do Cardoso, aproximadamente 20 quilômetros da entrada do canal de acesso do porto. Sua região é caracterizada pela mata nativa e bem distante do porto organizado. O corredor ferroviário centro-sudeste da VLI sai do interior de Goiás e chega até a Baixada Santista, transportando o açúcar para exportação. Além da infraestrutura para grãos e produtos químicos, possui armazém para estocagem do açúcar e um berço de atracação para seu embarque e outro berço flex para açúcar e grãos. Recentemente, a empresa VLI, concessionária de logística ferroviária e portuária, e a multinacional francesa Tereos, segunda maior produtora de açúcar do mundo, firmaram um contrato de longo prazo, com duração de 30 anos para escoamento de açúcar bruto do interior de São Paulo até o Porto de Santos. O terminal tem capacidade de carregamento de açúcar de 3.000 toneladas por hora, por berço, e capacidade de movimentação de 4,5 milhões de toneladas de açúcar. De 2013 a 2017, a operação de exportação do açúcar neste terminal passou de 2,3 para 4,6 milhões de toneladas. Valores totais de exportação. Na safra 2017-2018, o Brasil exportou cerca de 27.800.000 toneladas de açúcar, sendo que somente através do Porto de Santos escoaram cerca de 23.800.000 toneladas, isto é, 85,5% do produto brasileiro exportado. E nesse mesmo período, o país teve uma receita da exportação do açúcar em torno de 10,6 bilhões de dólares, sendo que quase 9 bilhões foram decorrentes das exportações através do Porto de Santos, isto é, 84,8% do total. Projeção de demanda da exportação do açúcar. Crescimento de 1,4% ao ano e projetado em 96% para 2060, alcançando a cifra de 47 milhões de toneladas. O Brasil, apesar de ser o maior exportador de açúcar do mundo, sofre com os problemas logísticos modais. A iniciativa privada tem investido intensamente nesses últimos anos para minimizar esses problemas.